Olá, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma live técnicas do desenho automotivo. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo no Instagram. Tivemos alguns problemas técnicos para poder fazer no nosso canal do YouTube. Mas para você que está acostumado a assistir no YouTube, a gente vai disponibilizar a gravação por lá, tá bem? Então, a gente está apenas fazendo aqui no Insta hoje porque tivemos alguns problemas técnicos, tá? Mas, enfim, espero que, a despeito disso tudo, seja bastante proveitosa para você. A live Técnicas de Desenho Automotivo é uma live semanal, onde a gente a cada dia, a cada semana, melhor dizendo, apresenta uma técnica específica sobre desenho automotivo para você estar aí aperfeiçoando as suas habilidades, tá bom? Então, caso você ainda não faça parte, na descrição da minha bio e na descrição também do vídeo no YouTube está o link para você poder preencher um formulário e fazer parte do nosso grupo de desenhistas automotivos que querem evoluir a sua maneira de desenhar. Nossa comunidade está crescendo, nosso grupo no WhatsApp já conta com mais de 100 pessoas, então aí temos uma comunidade de desenhistas, de aspirantes a desenhistas, cada vez mais entrando, se conectando e querendo aprender mais sobre desenho, tá bom? Hoje, excepcionalmente, nós vamos falar não necessariamente de uma técnica, mas sim de formas de se trabalhar com desenho automotivo. Até porque se a gente for parar para pensar, você trabalhar com desenho automotivo envolve também técnica, né? Técnica de saber como chegar, como acessar o mercado de trabalho. Então a gente hoje vai aí falar sobre algumas formas que você tem de trabalhar nessa área que é tão apaixonante, tá bem? Então, para você que está aí chegando, está conectando aí comigo, um salve, um abraço aí para vocês. E me digam no chat que área do desenho automotivo vocês gostariam de trabalhar, ou com o que, enfim. Manda aí para mim que a gente vai estar conversando. Eu vou apresentar o tema, né? Geralmente nas nossas lives eu sempre apresento todo o tema. No final a gente tinha um espaço ali para poder tirar dúvidas, caso vocês tenham, tá bom? Vamos lá. Eu preciso contextualizar porque muita gente acha que trabalhar com desenho automotivo você vai trabalhar somente numa montadora, tá? Sendo que não é verdade. E aí o meu papel aqui é apresentar para vocês essas outras possibilidades também, tá? E vamos lá, vamos introduzir então ao mercado. Qual que é o nosso panorama atual? Se a gente for pensar o mercado automotivo como um todo, ele está sofrendo uma forte mudança, né? Isso no mundo como um todo, mas eu queria especificar mais aqui no Brasil. E se for pegar, você tem algumas montadoras que saíram do país, tá certo que a gente está tendo uma invasão aí de montadoras chinesas, enfim, de algumas outras montadoras, mas o ponto específico que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é quanto aos estúdios de design. Há cerca de uns 10, 15 anos atrás, a gente costumava ter mais estúdios de design no Brasil do que nós temos hoje. Então, se a montadora não saiu do país, igual o caso da Ford, né, nós temos montadoras em que tiraram seus estúdios de design do Brasil e estão trabalhando apenas lá fora, como o caso da General Motors. Então, esse é um cenário de mudança e que exige da gente um certo jogo de cintura para você ou se adaptar a essas mudanças ou acessar outras formas de trabalho, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu preciso diferenciar para você aqui o que é design automotivo de uma ilustração ou de rendering automotivo. Quando a gente fala de design automotivo, o grande foco é criação de novos modelos. E aí eu posso falar tanto de modelos conceituais, os concept cars, eu posso também falar de modelos para produção, então uma nova geração do Volkswagen Terra, por exemplo, ou de um Corolla, ou de um Civic, de uma Ford Ranger, e por aí vai. Qualquer modelo que já existe uma nova geração, ou a criação do seu substituto, que pode ser assim também. Ou também a gente pode incluir aí você trabalhar com design para a criação de um projeto de customização, por exemplo, ou de criação de veículos especiais, pessoal que trabalha aí com carros de corrida, monoposto, mais no caso de kart, né, por assim dizer, não tanto de carro de corrida como se fosse Fórmula 1 e tudo, que isso aí entra mais na parte da engenharia.
mas você trabalhar com uma carenagem, por exemplo, para carros de corrida, que não envolve uma parte muito técnica assim, né? Como a Fórmula 1. Enfim, você tem tudo que envolve uma criação de um carro, você vai estar trabalhando dentro do âmbito do design automotivo. O que a gente for trabalhar na questão de ilustração e rendering é um trabalho mais artístico, em que você vai estar não necessariamente trabalhando ali com a sua criação, mas você vai estar trabalhando com a sua interpretação artística de um modelo que já existe, tá bom? Esses dois, tanto o design quanto o render ou a ilustração, a gente trabalha dentro do âmbito do desenho automotivo. Então, por isso que eu prefiro utilizar aqui para vocês, para a minha audiência, esse termo, desenho automotivo, ao invés de design automotivo, porque aí a gente acaba segmentando muito para a questão de apenas uma área de trabalho, tá? Bom, feito isso, vamos agora às nossas formas de atuação de um desenhista automotivo. Começar pela mais clássica de todos, que é o designer, né? O designer automotivo que trabalha numa montadora ou que trabalha num estúdio de design. Bom, quais são as possibilidades, então, dentro desse campo? Um designer automotivo que trabalha numa montadora ou no estúdio, ele pode trabalhar como um designer de exterior, ele pode trabalhar como designer de interior, ele pode trabalhar na parte das ideations, ou o que a gente fala ali, de você criar o conceito, a ideia do carro, tá? Através dos sketches. Ele pode trabalhar numa renderização 3D, então ele pode trabalhar muito bem ali criando um projeto em 3D a partir de um desenho que já foi feito pela equipe de design. Ele pode trabalhar com modelagem em clay, em argila, enfim, são basicamente essas as áreas que tem. O que você precisa saber é que um designer de montadora nunca trabalha sozinho. Ele trabalha dentro de um setor de design e todos os projetos que são feitos não recebem necessariamente a assinatura de um designer específico. Vai receber a assinatura do estúdio de design. Ou, quando recebe, vai receber a assinatura do chefe do departamento. Tá? Então, isso você precisa ter bem claro, que o projeto ele não é ali autoral, tá? Ele é um projeto em conjunto, é um projeto em equipe. Quais são os requisitos necessários? Se você quer trabalhar numa montadora, você precisa ser formado em design automotivo, e aí quais são as formações que nós temos no Brasil? Nós temos design de produto, design ou desenho industrial, qualquer uma delas são das áreas aí de quem precisa trabalhar com o design automotivo. No Brasil nós não temos um ensino superior aí em design automotivo, lá fora até tem, que é o Transportation Design. Então quem tem interesse em trabalhar numa montadora precisa antes de tudo ter essa faculdade e preferencialmente, né, se tiver possibilidade disso, ir lá fora e fazer um mestrado em Transportation Design seria o melhor caminho, tá bom? É desejável, altamente desejável. E aí eu já colocaria aqui até como obrigatório o inglês, tá? Porque, pensa comigo, você está trabalhando numa profissão que tem um nome em inglês, né? Designer. Então, se você é designer, você precisa trabalhar, você precisa ter muito bem, claro, o domínio do inglês, tá? Muitos termos técnicos que são utilizados no meio do design recebem nomes em inglês. Então, você precisa estar muito familiarizado com o idioma. Você precisa ter um portfólio muito forte, um altíssimo nível de desenho. Então, assim, a prática é importantíssima. Um domínio do desenho manual, um domínio de desenho também digital. E é bom você saber um pouco de tudo. Então, saber desenhar manualmente imprescindível. Você saber desenhar digitalmente imprescindível. De preferência, um software de modelagem 3D pode te abrir muitas portas. Saber modelar com argila pode te abrir portas. Desenhar exterior, desenhar interior, tudo isso podem te abrir muitas possibilidades, ok? Além disso, tem a questão da idade também. Então, assim, essa profissão, para você entrar nela, você precisa ter ali cerca dos seus 20 e poucos anos, 30 no máximo, porque é como se fosse assim um jogador de futebol, né? Não que o designer ele tem um tempo de validade assim como jogador de futebol, mas digo assim, para você poder entrar, você tem que entrar novo. Você não vê jogadores de futebol entrando aí depois dos 30, né? Eles já começam novos.
A mesma coisa seria para um designer que quer trabalhar numa montadora. As montadoras vão procurar novos talentos. Então, começa ali com vagas de estágio, trainee, concursos, né? Soube que recentemente abriu o concurso Talento Volkswagen 2025, que é o principal do país nos últimos anos. E para você que quer trabalhar com design automotivo, é a principal porta de entrada, né? Então você deve participar desse concurso. Então, estar atento a concursos, tanto nacionais quanto internacionais também, e principalmente, até porque você tem um volume muito maior de concursos internacionais do que os nacionais. E aí é importante você estar antenado a tudo isso. Eu vou deixar, para quem estiver assistindo a esse vídeo gravado no meu canal do YouTube, um link de um vídeo que eu fiz há um tempinho atrás, em que eu falei sobre como se tornar um designer automotivo. Lá eu explico em minúcias, tá? Tudo que você precisa para poder entrar numa montadora. Eu não vou focar tanto nisso nesse vídeo de hoje, porque esse vídeo eu vou apresentar todas as possibilidades. Mas para quem estiver assistindo, só clicar no card acima aqui gravado, né? Só clicar no card acima, você vai poder saber exatamente o que é necessário para alguém que precisa trabalhar numa montadora. O que você precisa saber é que o trabalho de designer automotivo para entrar numa montadora é o mais difícil do campo do desenho automotivo como um todo, que ele é muito competitivo, ele tem muitas pessoas muito boas que não conseguiram entrar, ele vai exigir muitos recursos do candidato no sentido de ter uma boa idade, ter habilidades de desenho muito avançadas, disponibilidade para se mudar, uma formação específica. Então tem vários requisitos que vão necessitar de você que esteja ali certo, no momento certo, para poder aproveitar a oportunidade certa, tá bom? Bom, esse é o primeiro e é o mais tradicional, e acho até que é o que vocês já conheciam, mas o meu papel é apresentar formas de se trabalhar com o desenho automotivo, e não apenas a única forma. Então a segunda é trabalhar para pequenas empresas de carros. Quando a gente está falando de pequenas empresas, eventualmente você tem alguma empresa nacional que pode estar pensando em criar um carro, seja ele para qualquer finalidade, um super esportivo, um compacto urbano, um carro para aluguel, enfim, uma nova montadora que possa surgir nacionalmente, né? Recentemente até a gente tem um caso aí da Lecar, enfim. Então você tem essas montadoras nacionais ou empresas que começam a surgir aqui no Brasil, que podem ser uma ótima porta de entrada para você trabalhar. Então, assim, é fora de uma montadora em específico, mas você pode trabalhar com empresas, né, que precisem de um conceito, de um projeto de um carro. E, além disso, por exemplo, você pode trabalhar com empresas que fazem bugs, por exemplo, que fazem carros de rally, de gaiola, né, que precisam de uma carenagem, tudo. É o que eu chamo de projetos especiais. Então, não são montadoras grandes, são empresas que surgem aqui no Brasil e que necessitam de um designer para poder fazer ali a forma do seu carro. É uma oportunidade muito legal. Para isso, é altamente desejável que a pessoa que faça esse trabalho seja formada em design, porque essas empresas vão procurar designers, né? Então, é altamente desejável que tenha esse conhecimento, que tenha essa formação. Não é obrigatório, né? Eu já vi, não exigia a formação, né? A empresa está procurando, mas se for uma empresa séria, ela vai dar preferência por um designer porque sabe que é o profissional correto ali, que tem todo o background para poder trabalhar com isso. Vai exigir da parte do designer, tá, que está sendo contratado, muita habilidade para poder convencer o dono da empresa do que vai ficar bom no projeto e o que não vai ficar tão bom. Às vezes o dono da empresa tem uma ideia e você precisa mostrar para ele que aquela ideia que ele teve de repente não se encaixa muito bem com aquele conceito que ele estava imaginando. Você vai ter que tomar muito cuidado, vai exigir muita conversa, porque se você está dentro de um estúdio de design ou dentro de uma montadora, você tem os seus pares ali, outros designers e tudo mais, que vão saber entender os argumentos que de repente você levantar. Agora, se você estiver falando para uma empresa em que você é o único designer, uma empresa que de repente nunca trabalhou com um designer, vai ser um pouco mais difícil. Você vai precisar ali de gastar muita saliva. Além disso,
essa oportunidade de trabalhar em pequenas empresas de carros guarda uma pequena cilada, tá bom? Qual que é ela? Pode ser que as pessoas te procurem, tá bom? E falem assim, olha, eu estou começando agora, então eu não sei o que vai dar esse projeto, a gente depende de muitas coisas, tudo. Faz um projeto aí para mim, se der certo eu te pago. Então surge algumas coisas assim, sabe? Que você tem que se precaver, né? Até recomendo jamais aceitar pegar um projeto desse tipo, tá? Falar assim, faz para mim de graça, depois se der certo eu te pago, sabe? Foge disso. Então, guarda esses tipos de cilada, esse tipo de projeto, tá? Mas também tem uma chance muito boa de você crescer junto com a empresa. Então, se você pegar um projeto desse e der certo, né, você vai fazer o seu nome junto com a empresa, você vai ser reconhecido como o designer daquela empresa. Então, assim, vai ser muito legal, tá? Então, essa é a segunda oportunidade aí a segunda forma de se trabalhar com o desenho automotivo é você sendo designer de uma pequena empresa ali de carro, né? de automóveis. Vamos para a nossa próxima aqui, seguindo a minha colinha. Seria você trabalhar com ilustração automotiva. Essa eu já dei uma pequena pincelada, mas basicamente você vai trabalhar aí fazendo desenhos para poder vender para colecionadores, produção de arte sob encomenda, para revistas, para encontros automotivos. Então você vai trabalhar mais como um artista automotivo mesmo, retratando carros que já existem. E esse tipo de trabalho não necessita que você seja designer formado, necessita apenas que você seja um bom desenhista. Então aqui você já tem uma oportunidade um pouco mais ampla. Eu até esqueci de comentar que no caso anterior da segunda forma de trabalhar com desenho automotivo, né? O designer para pequenas empresas, não é tão restrito a questão de idade, tá? O pessoal pede apenas a formação, mas a idade nem tanto. Na ilustração automotiva, então, depende da idade que você tiver. Se for novo, velho e tudo mais, o grande parâmetro vai ser, você desenha bem? Se você desenhar bem, dependente da sua idade, dependente da sua formação, você vai conseguir vender os seus desenhos, ter encomendas para poder fazer. Então, esse aqui, acho até que é o mais acessível de todos, tá? É você tendo aí os seus materiais de desenho, papel, caneta, lápis, enfim, o que é que você usa, marcador, para poder desenhar, e divulgando esses desenhos é a maneira mais fácil de você conseguir aí vender alguma coisa. Quarta forma de trabalhar com desenho automotivo é através de merchandising e produtos derivados. Felipe, o que você quer dizer com isso? Basicamente, você fazer artes para camisetas, canecas, adesivos, colecionáveis de forma geral. Você basicamente é uma evolução da ilustração automotiva. Então você pode muito bem lançar uma série, né, uma marca de camisetas e fazendo as ilustrações aí, a camiseta de carros nacionais. Aí você faz uma camiseta do Gol, uma camiseta do Fusca, uma do Opala, uma do Maverick, enfim, de vários modelos, né? Você pode fazer canecas também, fazer uma série de canecas ali, esportivos nacionais, Opala SS, Gol GTI, Maverick GT, Scott R3 e por aí vai. Então você pode fazer sim, enfim, trabalhar com a temática que você quiser, né? Carros de cinema, enfim, super esportivos, e vai que a imaginação soltar. Então você tem essa oportunidade de trabalhar com a sua arte voltada para algum produto, né? Existem já marcas que fazem isso, e aí é uma oportunidade que você tem também de fazer a arte e trabalhar para uma dessas marcas que já fazem isso. E aí você vai combinar ali, de repente ser contratado por ela para fazer uma série especial de X desenhos, e você vai negociar com eles, né, a questão do pagamento, tá? Essa é uma outra oportunidade também. Não há necessidade de você se formar em design, não há necessidade de você ter alguma idade específica, nada disso, tá? Vamos para a quinta forma de trabalhar com desenho automotivo, é através de obras de arte. Esse é muito interessante, porque ele tem um estilo de arte diferente, tá, do que nos outros casos. E especificamente para obras de arte, você tem uma chance de ter encomendas com altíssimo valor agregado. Geralmente você vai fazer ali vendas para colecionadores, para pessoas muito ricas, tá? Porque quem compra a obra de arte geralmente são pessoas ricas.
Então você vai trabalhar ali com telas grandes, com tinta, pintura a óleo, de repente desenhando em parede, grandes painéis. Então esse tipo de arte. Esse tipo de arte, de repente, aí é o que você consegue um maior valor agregado. Eu conheço aí pessoas que estão trabalhando, que focaram mais nessa parte. E como tem... Opa, acabei esbarrando aqui. Como tem uma boa rentabilidade, acabaram focando nesse segmento de trabalho de obras de arte. Conseguem expor em galerias e tudo mais. Então, é uma oportunidade bem legal. Vai exigir que você tenha aí um bom networking, conseguir chegar nas pessoas certas, ter um bom domínio artístico. Então, você tem que ter um bom olhar artístico, saber trabalhar bem a questão das coisas. Não há necessidade de você representar um carro com extrema fidelidade. Vai ser mais importante você ter ali o seu estilo, tá? Então, você, para um artista, mais importante do que a questão do 100% real, e se esse for o seu estilo, tudo bem, mas vai muito assim o seu olhar artístico. Qual que é o seu olhar artístico naquele carro que você estiver desenhando? Isso vai ser a grande diferença. E por último aqui, que eu queria apresentar para vocês, é o mercado de customização e tuning, que é basicamente o que eu mais trabalho, tá, atualmente. Então você vai trabalhar com sketches conceituais para clientes que querem modificar os seus carros, ou para oficinas que pegaram um projeto de customização, que tem uma ideia clara ali, mas que não sabe retratar isso para o cliente. Então você vai fazer esse meio campo aí, entre o cliente final e a oficina. Aqui nessa parte tem uma grande oportunidade, que é você trabalhar como consultor em design para essas pessoas. Porque muitas pessoas pensam em customizar o carro delas e pensam que é sair colocando, enfim, o que ela saiu vendo nos outros carros, que juntando referências de vários carros vai dar certo no carro dela, quando não necessariamente é o caso. A pessoa tem uma ideia na cabeça, mas quando ela vê materializado, aquilo não fica tão legal. E o papel do designer nesse tipo de forma de trabalhar é de alertar previamente o cliente ou a oficina do que vai ficar bom e do que não vai ficar, do que não vai combinar. Então, se você conseguir trabalhar não apenas como ilustrador para esses tipos de projeto, mas também como consultor, você consegue ter aí um bom valor agregado também em cima do seu trabalho, porque você não vai estar apenas ilustrando, você vai estar sim guiando o cliente, né, a chegar no melhor projeto. Então, recentemente eu peguei um projeto de uma F100 para poder fazer, uma F100 56, se eu não me engano. E o cliente me contratou para poder fazer todo esse trabalho de consultoria também junto com os desenhos. Então ele já tinha uma ideia na cabeça, mas ele foi vendo várias referências, então a gente desenhou possibilidades para ele. Ele queria preto fosco, depois ele quis cinza fosco, depois ele quis verde, enfim. No pacote do meu serviço já apresentei as 3 possibilidades para ele, ele escolheu. A gente apresentou possibilidades de combinação de cores com roda, com peças de interior, enfim. E aí tudo isso vai deixando para o cliente mais claro, e no final ele vai ter um projeto ali já retratando tudo que ele vai modificar no carro, visualmente ele já vai entender como vai ficar no carro, e isso vai facilitar muito a conversa, o diálogo dele com a oficina que vai executar o serviço, porque é muito mais fácil o cliente chegar e mostrar, olha, aqui é o meu carro vai ficar assim, ó, né, de acordo com essa ilustração, do que ele falar, olha, meu carro vai ser dessa cor, mas aqui no para-choque ele vai ter esse detalhe, ali atrás, sabe, fica muito confuso. Então aqui é um mercado bem bacana, tá? Que tem para poder ser explorado. Confesso que é um pouco difícil também, porque nem todo mundo vai customizar um carro. Tem essa ciência de que necessita de um designer para ajudá-lo a construir um bom projeto. Muitas pessoas pensam apenas no gasto, né, e tudo mais. Poxa, vou gastar muito customizando meu carro. Se eu contratar um designer para poder me dar uma consultoria, então vou gastar ainda mais. Só que ele não pensa que se ele contratar um designer, ele vai ganhar dinheiro lá na frente, porque ele vai evitar de ter retrabalhos com uma pintura mal feita, com uma faixa que saiu errado, com uma peça que não foi encomendada corretamente, como da forma como ele queria. Então você tem vários ganha-ganhas aí nessa forma de trabalhar também. Então, resumidamente, são essas 6 formas de trabalho que nós temos.
Para essa da customização e tuning, só para a gente poder fechar, é desejável que a pessoa seja formada em design porque ela tem esse conhecimento do projeto, né, da criação do projeto, mas não é obrigatório, sendo bem sincero para vocês. Quem me procurou para esse tipo de serviço nunca me perguntou se eu tinha um diploma de design, tá? Mas fique aí atento que é altamente desejável, mas se por acaso você for contratado para trabalhar com isso, não vão te perguntar, mas vão exigir que você tenha ali um domínio da questão projetual, tá ok? Então temos essas 6 formas de trabalho. Recapitulando: designer em montadora, designer para pequenas empresas de carro, trabalhar com ilustração automotiva, também faço muito esse trabalho, merchandising, produtos derivados, camisetas, canecas e tudo mais, trabalho de obras de arte, um trabalho mais com um alto poder agregado, né, o valor agregado, e o mercado de customização e tuning, que esse também é um dos que eu trabalho. Estratégias de entrada: como que você pode acessar esses mercados de trabalho? Bom, primeiramente você vai ter que ter um bom portfólio, tá? Então isso é imprescindível, você precisa desenhar e montar o seu portfólio. Inicialmente você não vai ter clientes, então você vai ter que desenhar e montar seu portfólio de acordo com os desenhos que você fez. A partir do momento que você for tendo clientes, aí você vai montar seu portfólio com os desenhos que você fez dos clientes. Você precisa, se for trabalhar com montadores, estar muito atento a concursos que aparecem, principalmente, tá? Vagas que aparecem por aí. São as principais formas de você entrar. Se você for trabalhar com ilustração automotiva, com produtos para merchandising, ou se você for trabalhar com customização automotiva, é muito importante você participar de eventos, tá? Eventos automotivos que estiverem acontecendo na sua cidade e tudo mais. Lá você encontra muitas pessoas, é uma oportunidade que você tem de fazer um network, né? De mostrar sua marca. De repente ali você monta uma barraquinha, né? Expõe alguns dos seus desenhos, sai com algumas encomendas já feitas. Então é uma oportunidade interessante que você tem também. Onde você vai se posicionar? Quando a gente fala de portfólio, o pessoal fala, tem alguns canais bons assim para portfólio, como Behance, ArtStation, DeviantArt, enfim. Mas eu, particularmente, tá? É uma visão minha, Felipe. O que eu penso? Eu penso que é importante você ter o seu portfólio, então de repente monta em PDF mesmo, usa o Canva para montar, que é bem facinho de você montar lá, dá bastante destaque para os seus desenhos, não precisa ter muita firula, porque o que importa mesmo é o seu desenho, tá? O seu projeto, enfim. Então, monta o seu portfólio, mas tente marcar presença nas redes sociais. Então, Instagram, YouTube, por quê? Pensa comigo. Se uma pessoa ela vai, e foi assim pelo menos que o pessoal chegou em mim, ela vai procurar um ilustrador para o carro dela, um designer para fazer um projeto de customização para o carro dela, onde ela vai procurar? Ela não vai num Behance, ela não vai num ArtStation, ela vai procurar no Google. E o Google vai indicar o que está no YouTube, vai indicar o que está no Instagram. Tá? Basicamente essas 2 plataformas. Então eu particularmente acho que é bom você montar o seu portfólio e tudo mais, mas tenha um perfil legal no Instagram. Tá? Lembrando que esse perfil não é o seu portfólio, mas de lá você vai expor alguns dos seus trabalhos. Então é importante ele ter ali uma boa quantidade de trabalhos que você faça, principalmente os melhores, não coloque todos, principalmente ali no feed, né? Se você quiser colocar nos stories e tudo, alguns rascunhos, tudo bem, mas no feed, tenta colocar ali somente os melhores desenhos. YouTube, se você de repente for um pouco mais midiático, tiver um pouco mais de intimidade com a câmera e tudo mais, faça vídeo, você desenhando o carro, às vezes nem precisa aparecer, mas faz um vídeo ali de você desenhando um carro e tudo mais. Isso funciona. Eu fiz uma vez, eu desenhando uma Chevrolet C10, e eu reparei que depois disso começaram a surgir várias encomendas especificamente desse modelo, né? E aí eu perguntava para as pessoas, como que vocês chegaram em mim e tudo mais, a pessoa falava, não, eu vi um vídeo seu desenhando uma C10 no YouTube e foi aí que eu cheguei em você. Então as pessoas vão pesquisar e o Google vai direcionar para elas mais facilmente o YouTube ou o Instagram. Então, se você tiver ali um perfil legal no Instagram, YouTube, sabe? Muitas pessoas fazem pesquisa no YouTube, vai aparecer muito facilmente. Então, um vídeo de você desenhando um modelo lá.
Se você tem alguma preferência por modelos, foca mais neles. Ah, Felipe, eu gosto de carros dos anos 80, então vai lá, desenha os carros dos anos 80, Monza, Santana, Opala, Escort, tudo mais. Ah, eu gosto de carros, de supercarros, Ferrari, Lamborghini, Huracan, enfim, né, vários modelos de supercarros. Gosto de picapes, gosto de antigos, gosto de novos e tudo mais. Então, você pode focar ali o seu perfil, o seu canal do YouTube em alguns modelos que você mais gosta de desenhar, e que aí você vai ter tendência a pessoas que gostam desses carros chegarem até você, tá bom? Né, por fim, é importante o networking, né? Então você estar em grupos, em canais, participando aí com outros desenhistas, entusiastas de carros de forma geral, eventos, como eu falei para vocês, é importante você marcar a sua presença, porque quem não é visto não é lembrado. Então você precisa estar sempre ali sendo visto, né, com a sua cara ali limpa, e o pessoal sabendo que você é um artista que está procurando seu lugar ao sol, que está ali, de repente, divulgando, vendendo a sua arte. Bom, vamos agora para algumas perguntas. Vou voltando aqui, alguns comentários de vocês. Caso você chegou depois e quiser mandar, fique à vontade. O Gustavo, ele comentou que tem mercado de caminhões e ônibus também, que é um setor bem forte por aqui. Exato, tá? Inclusive, para trabalhar, tá? Com caminhões, ônibus, motos, tá? De montadoras mesmo e tudo, eles também pedem que seja designer formado, né, no curso de design de produto, desenho industrial e tudo mais. É basicamente a mesma questão do designer automotivo, só muda que você vai trabalhar com outro meio de transporte, mas é designer automotivo da mesma forma. Eu já fiz o trabalho de um bonde elétrico, né, e que a exigência era um designer automotivo. Então isso acontece, tá? É um mercado maior, fique atento, tá? Que às vezes você fica muito restrito, quero trabalhar somente na Fiat, na Chevrolet e tudo mais, você vai ter poucas chances de mercado, ficar focado somente nelas. Você expandir o seu leque, de repente você consegue aí entrar no mercado e depois angariar oportunidades ainda melhores, né? E o Gustavo comentou aqui também que já perguntaram para ele, imagino que seja a questão da formação em design, né? E ele não tem. É raro, tá? Assim, comigo, pelo menos, eu tenho formação em design, mas nunca perguntaram para trabalho de ilustração e para trabalho de customização, tá? Só me perguntaram para outras oportunidades, como, por exemplo, para trabalhar em montadora, para poder fazer o trabalho do bonde que eu falei para você, né? Isso aqui. Enfim, para alguns trabalhos específicos mesmo assim de design eles pedem. Mas para trabalhar com ilustração e para customização é um pouco raro. Eu diria que é desejável, é bom, mas sendo bem sincero, assim, aí mais da minha prática mesmo. Pelo menos a mim nunca me perguntaram, tá? Mas o Gustavo está dizendo aí que já perguntaram. Se você tiver uma idade legal de estar procurando uma faculdade e tudo mais, né? Eu recomendo fazer o curso de design, porque é um curso longo, são 4 anos e tudo mais, 4 anos e meio, depende da faculdade, mas vai ser dentro da área do que você já gosta de fazer. Então, é uma chance ali que você tem de, às vezes, já ter uma formação própria e, igual eu falei para vocês, se você é formado em design, você tem chance de trabalhar numa montadora sim, tá? Naturalmente, tem chance de trabalhar em algumas outras empresas, ou até se você, de repente, lá dentro, quiser expandir ainda mais, não trabalhar necessariamente com design automotivo, mas trabalhar com design de produto, você consegue trabalhar com móveis, consegue trabalhar com joias, enfim, outros produtos, né, que podem ser criados aí também por um designer. Bom, acredito que seja isso, gente. A despeito de tudo, de todos os lugares que eu falei aqui para vocês, de todas as formas que dê para trabalhar como desenhista automotivo, para todas elas, um único requisito só é obrigatório, que é o desenhar muito bem. Então, independente de qualquer área que seja que você vá trabalhar, você precisa desenhar muito bem. E esse é o grande intuito meu nessas lives técnicas de desenho automotivo, que é apresentar técnicas, ajudar vocês que estão na caminhada de desenho automotivo, seja para poder entrar em alguma dessas frentes de trabalho, ou até mesmo para poder desenhar por hobby. Tem muita gente que gosta de apenas desenhar carro por hobby, não está interessado em trabalhar com isso, né? E você aprender novas técnicas é sempre importante.
Então, se você quiser ficar sempre a par, você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, mas quiser ficar sempre a par de técnicas, essa aula foi um pouco mais teórica, mas a maioria das aulas são práticas ali. Eu apresento alguma técnica, eu já apresentei como fazer proporção do carro, desenhar em perspectiva, renderização de uma pintura brilhante. Então, tudo isso a gente apresentou já e a gente vai continuar trazendo muito conteúdo nas nossas lives técnicas do desenho automotivo. Essas lives, elas são semanais, então é uma aula por semana e a gente foca em uma técnica específica aí para você poder evoluir a sua forma de desenhar. Então, se você se interessou, para quem está me assistindo no Instagram, na minha bio do Insta tem um formulário que você vai se inscrever para participar das lives. A live é aberta, mas eu peço para preencher o formulário porque a gente consegue te notificar por e-mail e notificar através do grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é bem legal, a gente tem uma comunidade ali de mais de 100 pessoas no momento ali que trocam ideias, né? Apresentam seus desenhos, pedem dicas, a gente vai aconselhando uma coisa ou outra. Então, é bem bacana. E você vai ser sempre notificado aí sobre qual o tema da live, quando que ela vai ocorrer, porque eu não tenho dia fixo também, vai de acordo com a minha agenda, né, e tudo mais. Mas a gente sempre apresenta ali no grupo do WhatsApp, por e-mail, qual que é o tema e quando vai ocorrer a nossa próxima live, né? Nossa próxima live agora só semana que vem, mas como eu já vou ter retornado de viagem, vai ser uma live mais técnica, mais prática ali, que a gente vai voltar ali com o papel e a caneta na mão, né? Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês os muitos caminhos que tem para vocês poderem trabalhar com um desenho automotivo. Para quem está assistindo no YouTube, siga o meu canal, preenche o formulário, entra no nosso grupo do WhatsApp e vejo vocês em breve. Um abraço e até mais.